Grande abraço para você que tá ligado na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Tá encerrada a 16ª rodada, pelo menos para os jogos que foram marcados para esse fim de semana. 16ª rodada é encerrada. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no nosso canal. A gente vai buscar 200 likes para esse vídeo. É a missão que a gente tem em parceria. Vamos nessa? Então é isso, falar da 16ª rodada com jogos na quinta-feira, na sexta, sábado, fechando no domingo. Na quinta, confronto de líderes, Vila Nova versus Santos, empate por 1-1 no estádio Oba, em Goiânia. Os dois continuam nas duas primeiras colocações do campeonato. Jorge Ismael de Biasi, um novo integrante para o G4, se formou. O Novo Horizontino venceu o Amazonas por 1-0. Novo Horizontino, 6 jogos sem derrota, vem numa sequência muito boa, por isso, novo quarto colocado do Brasileirão da Série B. O Ceará venceu o Avaí por 1-0 na ressacada. O Avaí tá 6 jogos sem vitória, são 3 derrotas seguidas. Vinha de 3 empates seguidos, agora 3 derrotas seguidas. Momento de crise pro Leão e o Ceará voltando a vencer. O Curitiba é outro no momento de baixa, 5 jogos sem vencer, perdeu em casa pro Mirassol por 1-0, que tá encostadinho agora no G4, pensando em acesso pra Série A, como foi na temporada passada, que brigou até a última rodada. No Independência, já no sábado, América e Chapecoense empataram por 0-0. O América vai levando o campeonato, como dá, né? Esse empate manteve o time, o Coelhão, no G4 da Série B. No estádio Rei Pelé, CRB venceu o Ituano pelo placar de 1-0, foi a terceira vitória seguida do CRB, do Galo, jogando no Rei Pelé. Os 3 jogos no Rei Pelé, em Maceió, ele foi lá e ganhou os 3, subiu bastante na tabela. Assim como o Paysandu, 7 jogos sem derrota, nos últimos fez 15 pontos nos últimos 21 que disputou, um aproveitamento muito de G4, até de título eventualmente. Bateu a Ponte Preta dessa vez por 1-0 com um gol do Paulinho Boia, o ponta aí do Papão, conseguindo meter esse gol, garantindo essa vitória fundamental. O Paysandu chegou na briga do G4. No Brinco de Ouro, nesse domingo, o Goiás fez 3-2 para cima do Guarani, vitória muito importante. O Guarani tá 12 jogos sem saber o que é vitória na Série B. E para fechar o domingão, Botafogo 2, Brusque 2, esse foi o 6º empate seguido do Brusque no campeonato, ele não consegue vencer, também não perde, só empata, vai pontuando muito aos poucos, isso o mantém no Z4 da zona de rebaixamento. O Botafogo também tá no grupo dos 4 piores, o jogo foi lá no estádio Santa Cruz. Sport e Operário, jogo adiado da Arena de Pernambuco, o jogo aconteceria nesse fim de semana, mas como teremos rodada no meio de semana, próximo agora, 17ª rodada, e o Operário jogou no último meio de semana, a CBF preferiu adiar esse jogo. Classificação, Série B, vamos lá, 16ª encerrada. Liderança do Santos, 29 pontos, com 9 vitórias, tem 1 ponto à frente aí do Vila Nova, que tem 28. Os dois entraram na rodada com as 2 primeiras colocações e saíram dessa rodada também com as 2 primeiras colocações, dando 0 aí para as 2 equipes que continuam exatamente onde estavam. Vila Nova com 28, portanto. O terceiro, o América Mineiro, tem 27, é o terceiro colocado. Poderia ter se aproximado aí da liderança, não tomaria a ponta do Santos, mas poderia estar mais próximo, né? Acabou só empatando em casa, tem 27. Quarto lugar, o Novo Horizontino, que venceu a Chapecoense por 1-0 e finalmente conseguiu entrar no G4, são 6 jogos sem derrota, vem numa sequência muito boa o time de Novo Horizonte, né? 26 pontos do interior de São Paulo, tá aí fechando o G4. Quinto lugar, Mirassol, tem 25 pontos, um pontinho a menos aí dentro do G4 em relação às equipes do G4. O sexto lugar, o Operário, também 25, diferença no saldo de gols. Mirassol leva vantagem em relação ao Fantasma de 3-2. Sétimo lugar, o Goiás, venceu na rodada, tem 24, voltou a encostar no grupo das 4 melhores equipes. Oitavo lugar, o Sport, tem 24, mas o Sport tem um jogo a menos. Assim, o Sport tem 2 jogos a menos, né? O Operário, que tá logo acima ali em sexto, tem um jogo a menos, exatamente o jogo com o Sport que foi adiado. O oitavo é o Sport, 24 pontos, ele tem 14 jogos, 2 jogos a menos, além do jogo do Operário. Dessa rodada que ele não jogou, tem um jogo com o CRB, lá do início do campeonato, que ele também ainda precisa de remanejamento por parte da CBF. Então o Sport com 2 jogos a menos, esse é o destaque. Se o Sport vencesse esses 2 jogos, ele teria 30. Ou seja, em pontos perdidos, o Sport tem a melhor campanha da Série B, apesar de ter perdido aí 3 posições nessa rodada, tá em oitavo. Nono lugar é do Avaí, 23 pontos com 6 vitórias. Décimo, Paysandu, a 3 pontos do G4, hein? Paysandu fez 15 pontos dos últimos 21, tá aos poucos chegando lá no topo, tá? 3 pontos
agora do quarto colocado, tem 23 pontos, claramente numa ascensão dentro da Série B. 11º lugar o CRB também, 3 vitórias seguidas, 22 pontos. 12º o Ceará, 22 pontos, o CRB tem um saldo melhor do que o Ceará, 3-2. 13º o Curitiba, como tá caindo o Coxa, 5 jogos sem vitória, tem 20 pontos no campeonato, mas tem mais saldo do que a Ponte Preta, que é a 14ª também com 20. 15º lugar pro Amazonas, 20 pontos, tem menos saldo que Curitiba e Ponte Preta. 16º lugar a Chapecoense com 18, vai conseguindo se manter fora do G4 do jeito que dá. Zona de rebaixamento aberta pelo Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos, 4 jogos sem vitória. 18º lugar o Brusque, tem 15, 6 empates seguidos. 19º lugar o Ituano com 11 pontos. 20º, lanterna do campeonato é o Guarani, 7 pontos, tá 12 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse momento, 11 pontos atrás do 16º, o Guarani não pode mais adiar essa recuperação. E ele imagina que vai tentar fazer isso aí no segundo turno. O Bugre está a perigo nessa Série B versão 2024. Então a zona de rebaixamento com o Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, Ituano e Guarani, 3 times de São Paulo no Z4 da segunda divisão. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Anselmo Ramon é o principal goleador, ele é do CRB e tem 7 gols. Com 6 gols aparecem Marcão Silva, o volante do Goiás. E aí 2 centroavantes, o De La Torre, do Mirassol, e fechando a lista, o Henrique Almeida, do Vila Nova. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, está encerrada a 16ª rodada. Ficamos só no aguardo aí da marcação do jogo entre Sport e Operário, quando será essa partida para que toda a 16ª rodada seja disputada. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço!